Eu só tenho mais uma coisa aqui, porque você já até iniciou. Eu estou entrando já na sua carreira como professor, como educador, né? Como é que você entrou nesse. Como é que você entrou nesse meio aqui, dando aula e tal? Também por acaso. Acho que teve um dia que eu me vi sem trampo, sem nada, e sem dinheiro e sem perspectiva. Eu falei, puta, acho que o único jeito é dar aula. Aí eu fiz uns panfletinhos assim, não sei o quê, botei lá na gangue e tal, começou a aparecer uns alunos. O Tony, você conhece o Tony? Giannini? Tony. Tem um estúdio lá no... Sei. Ele foi o meu primeiro aluno. A hora que ele tocou a campainha, eu falei, puta, o que eu vou dizer pra esse cara agora? Aí ele entrou, eu falei, o que você quer? Ele falou, eu quero tocar samba que nem você. Deixa eu tocar que nem eu. Não podia tocar melhor que eu, né? Mas aí me deu um estalo. Eu falei, bom, então vamos pensar assim. Você está começando aqui agora, né? Eu imagino que você seja um bebê de colo, tá? Que vai ter contato com... Você quer correr. Você está vendo as pessoas correndo, mas você não sabe andar ainda. Então vamos tentar andar. Né? Primeiro o bebezinho fica assim, apoiado na mão, levanta o pescoço, depois ele começa a levantar a bundinha, aí ele começa a engatinhar, depois ele levanta, anda, depois é que ele vai correr. Então, vamos andar. Aí eu botei... Vamos tocar balada. Aí botei aquele disco do Coltrane com o Johnny Hartman lá. Eu falei, tá vendo, o baixista tá dando uma nota pro compasso, às vezes duas. Você consegue fazer isso? Respirar assim? Vamos tentar. E isso foi o começo da... Eu preciso fazer, acho que de repente pegar o cara e fazer ele entender, não que ele não saiba. Toca, já tocava, tal, já se virava até, trabalhava. Mas eu quero ver se ele entende o que ele está fazendo, se ele entende a função do instrumento que ele está tocando. Falar um pouco dessa coisa da respiração, da calma, né, de resolver as coisas. E não é a quantidade de nota, mas a qualidade da nota que vai definir um monte de coisa. Isso me abriu essa porta. Eu falei, pô, acho que dá para eu ensinar. Eu comecei a rever um monte de coisa que eu tinha aprendido. Fui buscar informação e tal, para poder ter uma coerência, né, com as coisas. E os caras foram ficando, foram gostando. Ou seja, eu falei, bom, por aí, se tá dando certo, é porque os caras estão... Se eles estão gostando, é porque tá indo. E realmente, muitos deles, todos eles viraram profissionais e todos eles estão tocando bem. Não é porque por minha causa. Mas eu, de alguma maneira, participei do começo da formação deles. E algumas coisas eles devem carregar com eles até hoje. Acho que é aquela coisa, né? O professor, ele muitas vezes não... Talvez você pegar um cara que não saiba nada, você vai ensinar um beabá. Mas acho que o educador, ele tá ali para falar assim, olha, cara, vai por aqui. Vai por aqui. Vai mostrando um pouco o caminho. E ele é quem tem que, andar no caminho. Quando o cara tem talento, ele acaba aprendendo. Sim. Agora, se ele tiver uma pessoa que o oriente, esse caminho é mais curto. Porque ele não vai mais vai rápido, ter que pegar, você não vai perder tempo. Não vai entrar em rua sem saída, né? Exatamente. Ele vai direto para onde tem que ir. Até eu, assim, como aluno, eu lembro até que o Cisão falou, né? Às vezes é melhor uma nota, uma corda solta no lugar certo do que várias notas no lugar errado. Foi uma frase que eu levei comigo como aluno. Cisão, aqui nós colocamos aqui, do seu livro, Contrabaixo Brasileiro, eu coloquei até a transcrição, algumas partes, né? Que no seu livro tá como Peter Brasil. Peter B. Tá o ponto. Só que lá na gravação, né, do Djavan, né, esse era Pedro Brasil. Pedro Brasil, eu não, isso eu pus esse nome porque senão eu ia ter que pagar dinheiro. Não, tudo bem, eu isso eu imaginei. E, assim, lá atrás eu conheci essa música, na verdade eu conheci o Cisão Machado escutando essa música. Então, pra mim, até assim, uma curiosidade. E aqui, pensando, olhando, você tem ali os harmônicos, né? A gente expliquei aqui algumas condições com slap. E eu, queria que você falasse um pouco dessa gravação, assim, porque... Não sei se você tem... Essa gravação influenciou milhares de baixistas. Pelo menos com as pessoas que eu andava, falavam, nossa, você escutou aquela música?
sabe, o Cisão tocando. Eu queria que você falasse um pouco, assim, comentasse sobre isso aí foi um momento muito feliz. Quando eu gravei o primeiro disco que eu gravei com ele, o Alumbramento, que ainda não tinha Sururu de Capote, foi a partir dali. Quando a gente foi gravar esse segundo disco, era férias, era verão no Rio de Janeiro. A gente estava no estúdio à vontade, entendeu? E era uma época que a gente podia tocar, podia pesquisar, podia procurar coisa, tinha tempo e não tinha tanto essa obrigação de pasteurizar. Aquilo era para ser um som diferente, né? E ele estava vindo como uma coisa diferente. Então, a gente experimentou um monte de coisa, né? As levadas da cozinha em cima do violão dele e tal, as levadas da cozinha eram a gente estava experimentando coisa, e a gente e ele, eu não sei se tinha produtor esse disco, acho que era ele o produtor. Tava gostando, então vai ficando, entendeu? Entendi. E você trouxe para o seu livro, aí, né? Exatamente, a gente estava tendo uma sonoridade, era uma sonoridade diferente, os caras estavam deixando a gente fazer à vontade, entendeu? E a gente foi tocando e foi sendo fácil de tocar e de assimilar as músicas, depois de gravar as bases, e foi tudo foi um processo muito leve, muito fácil, muito gostoso, porque a gente não tinha obrigação de parecer nada, nem de ser ninguém, nem de ser, de buscar uma identidade, vai meio por aqui, ninguém falou nada. Tocou, né? A gente foi lá e tocou, e a gente foi achando. Então, de vez em quando nunca fui muito de dar slap, mas tinha uma outra notinha que você punha, porque fazia parte da sonoridade da época, né? Foi um pouco em cima disso, entendeu? Legal. Tinha a ver com a sonoridade da época. Eu estava ouvindo muito Jaco nessa época, o Marcos Miller. Tinha um som de contrabaixo ali, não tinha ouvido muito. O Luizão, tanto que o Luizão toca nesse disco também. Tem uma faixa, né, aliás, no Alumbramento. Tem uma faixa desse disco, do Luz, do Seduzir, que eu gravei com o baixo dele. Ele estava no estúdio. Falei, grava aí. Ele falou, não, vai você. Legal. Enfim, tava muito gostoso isso aí. Eu acho que foi tudo uma feliz coincidência, entendeu? Ninguém pensou muito, vamos fazer assim, porque, sabe, não foi nada muito estruturado. Ele saiu tocando, a gente saiu tocando do jeito que a gente queria e deu certo. Legal. Deu certo, deu isso. Não sei também se tem alguma coisa que está errado. Mas, pô. O legal é que no seu livro, né, que a gente está falando, Cisão Educador, tem isso escrito, né? Isso foi transcrição feita por aluno, que algumas eu corrigi, outras eu não corrigi com tanto. Então tem alguns erros de escritura no disco, no livro, que foi corrigido pelo Zé e tal, mas eu acho que não tem nenhuma edição ainda finalizada, corrigida, total. Mas dá para ter uma ideia, entendeu? É isso. Porque eu espero que esse artigo seja... Acho que é um dos primeiros artigos que são mais científicos, né? Do que pode ser publicado em revista científica. Mas eu sempre imaginei, vou ler um artigo, cara. Bicho, eu acho que músico é um artigo meio que feito para músico, né? Eu espero que seja um artigo. O que você pode dizer assim pra gente? Uma frase pequena, mas curta, para fechar, uma conclusão. Aquela frase que eu escrevi no meu disco lá, eu acho aquilo, cada vez mais eu acho aquilo verdade, bicho. Quem tem a música perto de si, dentro de si, nunca vai ter problema de solidão. E outra, como disse o Moacir, com a música a gente tem que ter rigor e respeito. Porque ela não depende da gente, é a gente é que depende dela. A música já existe, ela está toda aí no universo, ela vai sempre existir. Se eu deixar de existir, não vai fazer a menor falta. Mas eu preciso dela, então eu tenho que ter respeito.